Opa, me perdi aqui. Igual estamos conversando agora, tudo que eu falo está sendo gravado e serve como documento. Então esses documentos também estão virando raridade. Vocês viram a notícia aí ultimamente? Aquele certificado de registro do veículo, o papel, né? Não existe mais, sabia? O guarda vai pelo celular, acessa na rede todo o seu documento. Não é obrigado mais a apresentar. Outro benefício da rede: estudo, treinamento à distância. Não precisa ficar se deslocando, pegar trânsito, né? Custo do hardware. É o que eu já expliquei hoje, né? O seu laptop versus grandes máquinas que estão na rede, né? Não tem nem comparação. Você vai ter um custo mais barato, não precisa comprar máquina cara, você usa o servidor da rede. Então, economicamente é vantagem, tecnologicamente é vantagem. Aqui, falando pessoalmente, né? Estava falando mais ao nível de empresa. Acessar instituição financeira, né? Hoje pelo celular, aplicativo do Banco do Brasil. Paga a conta, não precisa ir lá pegar fila. Olha, comprei pela internet, olha que beleza, tão gostoso, né? Home shopping. Ver notícia, periódico, baixa livro, ouve música, rede social, todos os benefícios de uma rede. Educação à distância, comunicação entre pessoas, por e-mail, por videoconferência. Isso aqui não usa mais, viu, pessoal? É coisa antiga. Newsgroups. São grupos sociais, eles existem desde 1980, né? 90. Quando começou a internet já existiam esses. São grupos de discussão. É tipo uma conferência. Você vai lá, manda uma mensagem, né? Uma área de estudo. Vamos supor, os caras que são criadores de abelhas. Como que chama mesmo? Cultiva, produtor de mel, né? Apicultor? Isso, eu lembro, olha, isso em 1984, na Embratel de Campinas, eu trabalhava lá. Tinha os apicultores, e eles entravam na rede da época, estava começando já algum tipo de rede. Eles acessavam lá um servidor da Embratel, uma máquina computador central, e mandavam lá as mensagens, as dicas, receitas, tecnologia de apicultor. E aí entrava outro apicultor, depois outro. É um fórum, né, de discussões, debate, publicavam artigos lá. Isso é newsgroups, novidades, né? Um grupo social tinha lá. Mensagem instantânea, WhatsApp. Outra vantagem de ter rede. Entretenimento interativo. Não precisa nem falar, você abre um jogo, né? Você joga com um cara lá remoto. Videoaula, estamos aqui, né? Interagindo. Televisão interativa, olha que bacana. A Smart TV, pessoal, ela é interativa, tá? A ideia da Smart TV é que fizesse todo um comércio eletrônico pela televisão, mas parece que não vingou, né? A gente compra mesmo é no computador, mas ela é interativa. É tanto que você tá lá na TV a cabo,
você clica lá com o controle remoto e compra. Ah, eu quero assistir esse filme. É pay-per-view, né? Contar a história, né? A gente sempre na primeira aula, introdução, a gente conta a história da tecnologia. É tão bacana. Mainframe. Mainframe é o computador central. É ali que está toda a política da empresa, as ferramentas que você deve usar, o software que você deve usar, banco de dados. Essa coisa antiga, já não existe mais esse negócio aí. Eram grandes computadores que começaram a se conectar na rede. E é um computador só que existe na empresa. Aí o que tinha conectado por fio, eu lanço um fio de cobre aqui para a sala ao lado do computador e tem aqueles terminais, né? Antigamente era só teclado e vídeo, não existia mouse, não era gráfico, era só caractere mesmo. Eram os terminais remotos. Tinha um terminal que ficava do lado da super máquina ali, tudo cercado com vidro, ar-condicionado, aquelas máquinas que ocupavam uma sala inteira. Esse era o computador antigo, mainframe. Depois, eu vivi essa época, veio o Unix. Eram computadores desktop. O computador foi para a mesa de trabalho do engenheiro, lá na Telebrás. Trabalhei, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. E eram máquinas poderosas, ficavam na mesa de trabalho na escrivaninha, interconectado pela rede. Instalei muito essas máquinas. E o poder de processamento, memória, já tinha tela gráfica, isso em 1990. Eram máquinas caríssimas, né? Se fosse comprar uma hoje, comparando com o preço da época, é, uns 15 mil reais cada máquina. E lá a gente tinha muito dinheiro, graças a Deus, né? O governo brasileiro, monopólio das comunicações, então a gente tinha muito dinheiro. Comprava, punha lá uma em cada mesa de cada engenheiro. E eu instalava a rede, software, sistema operacional. Era o Unix. É um sistema muito antigo que foi concebido em 1970 e foi evoluindo, adaptado para eles chamavam de Workstation, da Sun Microsystems. Era o sistema operacional Solaris. Era umas máquinas fantásticas, dá muita saudade desse tempo. Ainda existem, viu? Só que a Sun Microsystems foi comprado pela Oracle e sistema Unix. O que aconteceu? Tinha os colegas de trabalho lá que tomavam conta dos mainframes. Computador grande, ocupava a sala inteira. Tinha um esquema de terminal na mesa do engenheiro. E aí tinha uma rivalidade, uma rivalidade muito grande, porque nós estávamos roubando os clientes dos mainframes. E o pessoal não gostava, eles falavam, não, mainframe é melhor do que Unix, e ficou aquela briga. E o mainframe foi morrendo, né? A gente falava, isso é velharia, desliga logo isso daí. Quanto melhor você, mais rápido você desligar essa máquina e começar a trabalhar na nossa equipe, melhor para você. E ficou. Passou lá uns 5 anos até que desligou o monstrengo lá, o mainframe era da Digital, uma empresa que nem existe mais, foi comprada pela HP. Mas até hoje existem mainframes. Tem empresa que está resistindo a desligar. As máquinas não são tão velhas assim. Existem mainframes ultramodernos, né? Mas não é muito comum. O que usa hoje? Computador central, Unix ou Linux. Mainframe está meio... ainda existe. O pessoal ainda programa em COBOL. Eu não acredito nisso, pelo amor de Deus.
Mas aqueles velhinhos cabeça branca fica bravo você falar mal de mainframe, tá bom? O que existe hoje são computadores de médio porte espalhados por aí via rede, um colaborando com o outro, complementando o trabalho do outro. Não existe mais um único computador central chamado mainframe numa empresa. Então, a primeira coisa que aconteceu é interligar o mainframe na rede. Um mainframe com outro mainframe. Então, a rede permitiu você distribuir esse computador central em vários computadores menores. Eles são menores em tamanho, mas em capacidade eram tão desempenho tão bom quanto os antigos mainframe. E a rede é colaborativa. Então, aqui é o pessoal que eu acabei de falar, eu vou pular esse slide, tá? Fazendo comparação entre mainframe com Unix. Hoje a rede é distribuída. Não temos mais o mainframe. A gente tem vários computadores médios, menores, espalhados pela rede, cada um especializado em uma função. Um servidor, um computador grande, se utiliza de outro servidor. Lá eu tinha servidor de backup. O que que era? Aquelas unidades de fita, né? Cabiam lá 36 cartuchos de fita. Cada cartucho armazenava lá, vamos supor, 1 terabyte. E eu fazia o backup. Tinha um robozinho que ia lá, montava a fita, guardava a fita, montava na unidade de leitura, encheu a fita, vai lá, troca. Era um robozinho que ficava fazendo isso. E eu que programava chamava Tape Library, servidor de backup, ficava tudo ali. Eu fazia o backup do banco de dados, do storage, né, daqueles discos enormes, servidor de backup, que servia backup para os outros servidores, que eram também máquinas grandes. Tinha servidor de disco, o storage, eu administrava também. E servia disco para o servidor de banco de dados, né? Servidor de aplicação, onde eram compilados software. E o armazenamento era tudo centralizado numa máquina só, no storage. Então, através disso, a gente tinha muita economia de dinheiro, né? Tá tudo numa máquina só, bem administrada, confiável, flexível, disponível, como eu expliquei lá atrás. Cada recurso centralizado e compartilhado. Processamento cooperativo. Uma máquina coopera com a outra pela rede. A rede de computadores é uma rede colaborativa. E aí é que você tem o poder, né? Vários computadores unidos têm aquele poder de processamento, cada um especializado na sua função. Além de comunicar os dados via rede, nós temos acesso a vários serviços pela rede. Hoje em dia vocês falam a nuvem, né? A nuvem o que que é? Pela internet você vai se comunicar com uma máquina remota que está te oferecendo algum tipo de serviço, armazenamento na nuvem, o Drive, Google Drive, por exemplo. Agora a gente está usando um serviço aqui de teleconferência que está rodando numa máquina remota. Então, além de compartilhar dados, eles servem alguma coisa. Você tem confiabilidade porque a gente falava lá, né, no tempo que eu trabalhava lá na Ericsson, né, analista de suporte, tudo você tem que ter dois. Eu tenho um servidor de banco de dados. Só que essa máquina, ela é
tudo duplicado, como eu já expliquei. Tem duas fontes, dois transformadores, né, que liga na tomada. Tem duas interfaces de rede, chega dois cabos de rede. Tem no mínimo dois HDs. Tem no mínimo dois módulos de memória, no mínimo dois módulos de processador central. Então, a gente tinha um ditado assim: quem tem um, não tem nenhum. Por quê? Dá uma pane aí nessa máquina, ela não tem redundância, não tem confiabilidade. Ou então mesmo se já punha dois servidores banco de dados, duas máquinas, fazendo a mesma coisa, com espelhamento, né? A gente chamava de cluster. As duas estão trabalhando juntas, compartilhando o trabalho, a carga de trabalho era dividida. Por que fazer isso? Se uma máquina falhar, a outra continua trabalhando normalmente, você nem vai perceber que houve uma falha na rede. O Argemiro corre lá e já restaura, conserta e põe para rodar a segunda máquina. Se pifar um HD, tem dois, né? Você vai lá, tem uma gavetinha, tira, põe, troquei. A máquina já começa a reconstruir aquele HD novo, formata, copia tudo. Isso é redundância. Eu mesmo, né? Eu, Argemiro, quando eu saía de férias, ia viajar pela empresa, ficava sem ninguém lá? Não, tinha sempre dois. Tinha o Denis, então é sempre dois, tá? Dois na lista de suporte, duas máquinas, tem que ter confiabilidade, disponibilidade. A rede nos permite isso. Você vai usar um serviço de rede que está sempre disponível, confiável, né? Ao invés de usar a sua própria máquina, né? O seu próprio laptopzinho, né? Não é assim que funciona. Aqui são conceitos teóricos. O que é comunicação? Pessoal, estou conversando com vocês agora. Está vendo uma comunicação, correto? Para que haja comunicação, quais são os elementos da comunicação? Tem um emissor, que é eu que estou falando, né? Tem um receptor, a pessoa que ouve. Imagine uma chamada telefônica. Aqueles telefone antigo, telefone físico. Tem a pessoa que fala, tem a pessoa que ouve. Quem emite a mensagem, quem recebe a mensagem. Tem o meio de propagação da mensagem. Como que essa mensagem viaja por um fio de cabo de cobre, por exemplo, dois telefones antigos ligados por aquele fio de cobre. É o meio. E tem a mensagem, né? A mensagem que eu estou transmitindo. Um telefonema, exemplo. Pessoa que fala, blá, 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 já falei, tá? Pessoal, esse é um exemplo mais simples, mais antigo, simplório, né? O telefone fixo. Agora as coisas estão mais complicadas, mais modernas. Você nunca fala de telefone fixo. Ninguém mais usa isso. O próprio telefone fixo, se é que tem, eu tenho aqui em casa, mas ninguém usa. Mas como que funciona? Não tem mais aquele fio de cobre que sai da minha casa, vai até lá na operadora, lá na Vivo, pelo poste. Não existe. Esse telefone conectou na internet. E pela internet ele chega lá na central telefônica. Foi digitalizado. O telefone analógico não existe mais. E o telefone virou um computador, né? Eu tenho um aparelho burrinho aqui, mas na verdade ele está conversando com o computador lá, tudo digitalizado. Agora tem que pensar diferente, conceito de comunicação. Como que basicamente na teoria ocorre uma comunicação via rede? O conceito mudou um pouquinho mais.
Essas ferramentas foram evoluindo, se tornando mais complexas, porém mais eficientes, mais rápido e fácil, né? Agora você fala em termos de um computador conversando com outro computador, tá? Você tem sempre na rede o conceito de servidor e de cliente, não é mais emissor e receptor. Então, o cliente é um computador que envia uma mensagem pedindo alguma coisa, fazendo uma pergunta, solicitando algum tipo de serviço, qualquer coisa, né? Uma página da web, ele clica lá no site da Google, ó, me mostra a página aí. Esse é o cliente. Sempre tem cliente e servidor. Para que haja comunicação, sempre tem um falando e outro escutando do outro lado. O servidor ele fica escutando, fica esperando um pedido, uma requisição, uma pergunta. E aí quando ele recebe aquela mensagem, ele responde. Servidor, máquina da Google, né, por exemplo. Sempre na comunicação é cliente barra servidor. Tem um programinha rodando no meu computador cliente, tem um outro programa rodando no computador servidor. E um é que fala com o outro, sempre assim. Módulo cliente é um software, módulo servidor é outro software. Aqui eu tenho meu browser, né, o Firefox. E lá no Google eu tenho um servidor web que me mostra a página web, por exemplo. Tá? Qual outra coisa que tem envolvida na comunicação? Agora é comunicação digital, pessoal. Tem o recurso. Recurso pode ser qualquer coisa. É o que é oferecido pelo servidor. Normalmente o cliente acessa um recurso oferecido por um servidor. Por exemplo, eu gosto de escutar música no YouTube, né? Qual é o recurso? A música. Qual é o servidor? É o site do YouTube. Qual é o cliente? O meu browser Firefox aqui. Sempre existe um recurso, uma informação, né? Estou acessando a Wikipédia lá, estou vendo um texto. E para que haja comunicação, nós precisamos de um protocolo. O que é protocolo, pessoal? Aliás, vou perguntar para vocês. Quem sabe me dizer aí? Agora eu vou desligar o microfone, quero ver vocês falarem. Quem sabe me informar o que é um protocolo? Ó, vou fechar o microfone aqui, hein? Se tiver tímido, pode escrever também. Estou, estou aqui olhando o chat. Então vamos lá, vou explicar. Um protocolo é um conjunto de regras para que seja possível a comunicação. É um acordo pré-estabelecido entre as partes. Aqui a gente está se comunicando, né, nesta aula. Eu sigo um protocolo, vocês também. Qual é? Tem que abrir a página do Moodle, tem que clicar no link da RNP, tem que falar português, tem que pôr o fone de ouvido, todas essas regras que tem que seguir que possibilitem a comunicação. Na rede de computadores, que é um protocolo, quando você vai abrir uma conexão entre dois computadores, entre eu e o servidor Google,
Antes de mostrar a página, acontece 1000 operações ali que você não vê. A minha máquina negocia com o Google. Qual a velocidade de transmissão que nós vamos usar? Olha, a minha interface aqui vai no máximo até 100 megabits por segundo. O Google fala, ó, eu posso falar 1 gigabit por segundo, a 100, a 10. Então vamos falar em 100. Qual a linguagem que você fala? Eu falo para o Google, eu estou usando aqui um Firefox, tem a linguagem HTTP, o protocolo, é a língua, né, de comunicação entre as máquinas. O Google fala, ok, vamos usar HTTP. E depois começa, o que você quer? Eu tenho aqui um menu de serviços. Eu quero que você me mostre a página principal. E assim vai. O protocolo são a linguagem de comunicação. Qual é o tamanho da mensagem que você vai mandar? A velocidade de transmissão. Qual é o formato da mensagem que você vai mandar? Está tudo bem pré-definido. O computador tem que estar tudo muito bem negociado antes que a comunicação se dê. Então, quando eu perguntar numa prova, num exercício, o que é um protocolo, vocês vão explicar assim, bem por alto, bem teoricamente, bem rápido. Protocolo é um conjunto de regras negociadas entre dois computadores na internet para que possibilite a comunicação, tais como velocidade de transmissão, a linguagem de comunicação HTTP, por exemplo, formato da mensagem, né? E qual é outro elemento que é necessário para uma comunicação em rede? O cabeamento, né? O meio de transmissão, pode ser um fio de cobre, uma fibra ótica, o ar via rádio ou via satélite. Entre o meio de transmissão, nas pontas desse cabo vai uma interface de rede, né? Uma plaquinha que antigamente você espetava na placa-mãe, interface de rede. Aquela interface ela segue uma tecnologia. Se for fio de cobre, interface Ethernet. Se for fio de fibra ótica, tem várias outras interfaces. Se for interface Wi-Fi, né? O seu interface de Wi-Fi que você põe na sua máquina. É a interface que tem uma memóriazinha interna que dá acesso à CPU, né? Memória principal do computador e comunica pela rede. Ou o sistema operacional opera essa interface, pega o que está na memória, joga na memória da interface, a interface já sabe o que fazer, vai emitir um sinal elétrico via o cabo da rede. O hardware da rede, o que seria? O hardware de rede é o que está no meio. Esse cabo de azulzinho de cobre que chega na sua máquina. Eu sempre vou usar esse termo, pessoal. Faz de conta que a gente está ligado com fio. A maioria das vezes hoje em dia é Wi-Fi, mas até pouco tempo atrás não existia Wi-Fi. Isso é coisa de 10 anos atrás, né? 2010, por exemplo, raramente se ouvia falar em Wi-Fi. Esse fio da rede, ele está conectado no seu desktop aí. Na outra ponta do fio tem um equipamento de rede, a gente chama hardware da rede, que está conversando com o seu computador. É um equipamento intermediário que fala com outro equipamento depois dele, outro depois dele. Tem vários lances. Entre um lance e outro tem um meio de transmissão e vários equipamentos no meio do caminho que vão retransmitindo aquela mensagem até que chega
lá no Google, lá sei lá, nos Estados Unidos. Esses são equipamentos de rede, que nada mais é do que, como eu falei no início da aula, pessoal, hoje em dia tudo é computador. Você tem lá um switch. O switch é o primeiro equipamento que você fala. Esse cabo da rede chega num switch. Ali vai chegar vários cabos de rede de toda a empresa, né? Por exemplo. E esse switch que vai encaminhar as mensagens para frente, para o roteador, que vai para a operadora Vivo e dali vai para a internet. Esse switch é um computador. O que é um computador? Tem unidade central de processamento, tem memória, tem interface de rede, tem armazenamento em massa, tem um HD. Só que é um computador especializado, né, em comunicação, em servir comunicação. Tem várias interfaces de rede. A gente vai estudar um por um do hardware de rede. Aí vai cair uma questão nos exercícios, né? Quais os elementos de uma comunicação? Primeiro, tem esses elementos: emissor, receptor, meio e mensagem, telefone. Mas esse eu não quero, eu quero o que usa hoje, como componentes de uma rede. Por que é rede? Se eu ligar a minha máquina com outra máquina, ponto a ponto, já é uma rede. E o que tem nessa rede? É isso daqui, ó, pessoal. Tem o software que ouve, tem o software que fala, servidor, cliente. Tem um recurso que é oferecido pelo servidor, que o cliente usa. Tem um protocolo, né? Aquelas regras, aquele contrato pré-estabelecido entre as máquinas, negociado. A gente chama de handshaking. Handshaking é um aperto de mão. Ó, combinado? Vamos fazer assim? Vamos. Aí que começa a comunicação. Tem um meio de transmissão, por onde que a sua mensagem vai ser propagada, vai viajar pelo ar, pelo fio de cobre, fibra ótica, satélite. Tem a interface de rede em cada máquina, né? A gente vai estudar isso. E tem no meio do caminho aquelas máquinas que vão retransmitindo a sua mensagem até que chegue ao destinatário final. É só fazer essa listinha aqui numa prova, por exemplo, e pronto. Dúvidas, pessoal? Comentários? Por favor, escrevam no chat. Ah, Matheus, obrigado, você respondeu. O protocolo é uma convenção que controla e possibilita uma conexão, comunicação, transferência de dados entre dois sistemas. Muito bem, certinho, Matheus. Isso é um protocolo, conjunto de regras que foi negociado, convencionado entre as duas máquinas. Bacana. Pessoal, se não tiver nenhuma pergunta, eu vou continuar. Vamos lá. Pessoal, pode usar o microfone a hora que quiser, não precisa pedir licença. Olha aqui, eu listei tudo isso daqui, ó. Expliquei um por um já, né? Agora vem um slide para cada um, ó. O que é um servidor? O que é um cliente? O que é um recurso? O que é um protocolo? O que é um cabeamento? O que é uma interface de rede? O que é um hardware de rede? Meus amigos, eu vou pedir a compreensão de vocês. Eu já falei tudo de uma vez aqui, eu vou pulando, tá? Depois vocês dão uma lida mais demoradamente, que eu não vou ficar repetindo, fica mais enjoativo, né? Vamos em frente. Tá bem claro, eu acho. Dá uma lida em cada slide, ó. Cliente, servidor, protocolo, recurso.
Recurso é o quê? Ah, eu gosto de ouvir música no YouTube. Qual é o recurso? É a música. Ah, eu quero rodar um software numa máquina da rede. É um recurso. Processamento, licença de software, armazenamento em disco, e-mail, né? Servidor de e-mail, banco de dados, tudo isso são recursos que o servidor oferece para você. Protocolo, meio de transmissão, nós vamos ter uma aula, 2 aulas só para falar de meios de transmissão. Meio de transmissão é que está entre a sua máquina e o switch. É um meio físico, cabo de cobre, o ar, se for comunicação via rádio, uma fibra ótica, um satélite, são esses meios de transmissão. Tem os meios guiados, são cabeado, né? Fibra ótica, cabo de cobre. E os não guiados é o ar, né? As ondas de rádio, elas vão para todas as direções. Então, o rádio é não guiado. Interface de rede, tá lá em cima, também já expliquei, né? Dá uma lida aqui. Plaquinha de rede. Nela é conectado um cabo da rede. E ela que transmite, recebe dados e entrega para a CPU, para a memória principal da sua máquina. Tem um protocolo, né? Depois a gente vai estudar melhor isso daqui. É o protocolo físico da interface da rede. Hardware da rede. Pessoal, aqui tem coisa pra caramba, meu Deus. É tudo que está no meio entre a sua máquina, o laptopzinho aqui de casa e a máquina da Google lá nos Estados Unidos. A mensagem ela passa de mão em mão, tem várias passagens até alcançar o computador destinatário final, tá? A gente chama de cada passagem, chama de hop. É H-O-P, hop. É um lance. E cada hop é um lance de meio físico de transmissão. Entre um hop e outro existe um hardware de rede, tá? Os equipamentos que dão suporte à comunicação. Eles retransmitem a sua mensagem, fazem roteamento. O que é um roteamento? Pega uma rede e interconecta com outra rede. Entre uma rede e outra sempre tem um roteador para fazer a conexão. Aqui na minha casa tem um roteador, a Vivo que instalou. Conecta a minha redinha aqui dentro de casa com a rede da Vivo. Sempre assim. A própria Vivo tem o roteador dela para se conectar com a Embratel, que é a operadora internacional de comunicações. A Embratel, por sua vez, tem outro roteador conectado com, sei lá, Europa, Estados Unidos, para onde é que ele quer encaminhar a sua mensagem. Então nós temos os switches. O switch, eu vou explicar depois, pessoal. É onde chega todos os cabos de uma rede local. Aqui na minha casa, por exemplo, tem um switchzinho, sai 3 cabos de cobre. Vem um para o meu laptop aqui, outro para a máquina da minha filha, ela trabalha em casa. E tem um terceiro cabo que vai para um Wi-Fi que está no fundo do quintal. Na empresa tem vários, né? Vários cabos de cobre que chegam no switch. Tem switch com 12, 24, 48 portas. O switch ele tem várias conexões. É ele que a rede local é o switch, né? É ele que implementa uma rede local cabeada, é o switch, é o centro da rede local. Esse hub aqui não existe mais, é o antigo switch melhorado.
roteador e faz a função interligar uma rede com outra rede. Repetidor tem a função de estender um meio físico. Você tem um cabo de cobre, ele alcança no máximo 100 metros. Aí o sinal está fraco e não alcança mais. Só que eu quero conectar um site, a escola aí, por exemplo, Instituto Federal, são vários prédios, né? Entre um prédio e outro facilmente você atinge 100 metros. Faz de conta que o guarda lá na portaria, ele precisa conectar o computador dele. E o cabo de rede não alcança, deu mais de 100 metros. O que você faz? Liga um equipamentozinho na tomada. Tem duas conexões, uma que entra e uma que sai. Você liga ali o cabo de rede, ele reforça o sinal, retransmite. E aí você vai alcançar o dobro da distância, 200 metros. Tem um repetidor Wi-Fi que você deve conhecer também. Tem a bridge. Pessoal, depois nós vamos ver, tá? É tudo que está no meio do caminho entre a sua máquina e a máquina destinatária. Agora são exemplos bem intuitivos, todo mundo conhece. O que é que pode ser conectado numa rede de computadores? Fácil. Computador. Tudo é computador hoje em dia, pessoal. Como eu expliquei no início da aula. O seu PC. Uma impressora é um computador? É. Ela tem tudo ali, ó, que o computador tem. Só que é um computador especializado, né? Serviço de impressão. Ela tem memória, CPU, interface de rede, memória de massa, às vezes sim, às vezes não. E ela tem o mesmo protocolo que você fala, ela fala também, senão não existe comunicação, né? Ela segue todas as regras. Pessoal, só muda o tamanho e capacidade, mas tudo funciona igualzinho. Todos têm que falar o mesmo protocolo. Outro computador. Aqui as máquinas que eu trabalhava, ó. São computadores grandes, tem mais de... Quanto que tinha lá? Tinha 23 HDs de cada lado. É o tamanho de uma geladeira esse negócio aqui, ó. Na frente tinha uns 25 HD e atrás tinha mais outros 25. Servidor storage. Armazenamento em massa. Tem um computador que controla esses discaiada tudo, tem interface de rede e ele é o servidor. Ele fica esperando um chamado, o seu desktop aqui manda para ele um pedido, olha, eu quero uma área em disco aí de 100 MB. Ele abre para você uma pasta lá. Permissões só para você. Laptop. Ao mainframe IBM ainda existe essas máquinas, viu, pessoal? Só que eu não conheço. A minha especialidade é uma máquina intermediária entre essa e essa. E é esse cara aqui, ó. Servidores Unix ou Linux. Olha o repetidor aqui. É uma caixinha pequenininha. Aqui entra um cabo e aqui continua o cabo. Você estende ele 100 metros e por mais 100 metros. Só isso que ele faz. É burrinho. Tudo que entra sai. Não, se entrar erro, sai errado. Se o sinal entrar fraco, ele dá uma reforçada e empurra para mais 100 metros. Nós temos uma bridge. Tá vendo essa forma aqui, ó? Curvada. Imita aquelas pontes, né? Ponte Pencil, ponte... Aquelas pontes que tem lá em São Francisco, Nova York. Aqui é um cabo de aço enorme, bem forte. E aqui são vários outros cabos de aço. Sim, ó. Aqui é um cabo de aço grande. Aqui você vai pendurando mais cabinho, né? E esses cabinhos aqui que
sustenta a plataforma, o peso todo. E aqui tem aquelas colunas enormes. Na Inglaterra tem umas colunas tudo enfeitadas. É uma ponte. A ponte em rede serve para quê? Para fazer ponte entre duas redes de tecnologias diferentes. Eu quero fazer uma ponte entre a rede de fibra ótica com a rede de cabo de cobre. Aí vai uma bridge. É um equipamentozinho, nós vamos ver depois. O switch que eu já expliquei. O hub, isso aqui não existe mais, pessoal. Eu vou apresentar ele, sabe por quê? É equipamento obsoleto, mas didaticamente é importante conhecer primeiro o hub. Depois você vai entender melhor como o switch funciona. Aliás, eu tenho um hub velho em casa aqui e é muito útil, sabe para quê? Fazer diagnóstico da rede, fazer teste. Eu quero testar um cabo de rede, eu uso o switch, eu quero ver a velocidade, essas coisas. Outro hub aqui também, isso aqui não existe mais. Roteador. O símbolo do roteador é um tamborzinho com várias setas apontando para todas as direções, tá vendo? O que essa seta está dizendo? Cada seta é uma rede. O roteador ele conecta várias redes e ele transporta a comunicação de uma rede para outra. Esse é o trabalho do roteador. Chega um pacote aqui de informação, ele tem que decidir para onde que eu entrego. Eu vou entregar para a rede A, B ou C. Ele tem todo ali uma tabelinha de endereçamento. Outro hub aqui, nuvem. Pessoal, vocês querem desenhar uma rede de computador? Aqui ela, ó, é uma nuvenzinha. E aqui você vai pendurando o que você quiser. Pessoal, vou dar uma paradinha. Eu quero sentir a receptividade. É o seguinte, essa aula é muito extensa, muito cansativa e ensino remoto não é recomendado você ficar muito tempo falando, né? Ninguém aguenta, nem o professor, nem os alunos. Nós começamos às 10 para as 10, agora já são 11 horas. O que vocês acham? Essa aula já foi planejado dividir no meio. Eu já estou no slide número 22. E que tal deixar o restante para a próxima aula? Se vocês quiserem, eu estou com gás aqui, nós vamos em frente. O que vocês acham? Ponte estaiada. Muito bem, é isso aí, Matheus. É a bridge, equipamento de rede. Outra pergunta. Hub USB é uma rede? É uma rede USB, protocolo USB. Muito bem. É uma redinha sim. Mas é uma rede assim restrita só para aquela máquina, né? Não dá para pendurar outro computador. Mas você pendura mouse, impressora, filmadora, que são dispositivos discretos, né? É uma rede USB. Muito bem. Pessoal, o que vocês acham? Quer continuar mais meia hora? Quer parar por aqui? Já chegamos no meio praticamente. Bacana, Matheus. Vamos lá. La, Lavínia, Leilane. Deixa eu ver. Lavínia digitando. Então vamos em frente. Vamos aproveitar o nosso tempo
Eu tenho direito de ficar com vocês até 12h20, porém, devido à limitação do ensino remoto, eu preciso, não posso ir muito longe. O que acontece ensino presencial? Nesse momento eu levaria vocês para o laboratório para a gente cortar cabo, confeccionar cabo, mostrar para vocês o que é um switch, um hub, um roteador, ou então resolver alguma atividade em grupo, né? Mas vamos em frente então. Vocês ficariam mais à vontade, conversariam à vontade um com o outro. Pessoal, o que é um sistema operacional de rede? É simples. Hoje em dia, tudo que é sistema operacional é de rede. Por quê? Antigamente, os computadores, como não havia rede, o sistema operacional ele tem a função de quê? Controlar, gerenciar a memória, gerenciar a fila de processamento, qual é o programa que vai entrar na CPU, qual que vai ser interrompido para deixar a fila andar. Gerenciar, olha, apertou uma tecla, o sistema operacional avisa lá a aplicação que está rodando, né? Manda uma mensagem, faz a leitura do teclado, leitura do mouse. O sistema operacional controla a tela, né? O que vai ser exibido na tela. E quando começou a existir rede, tem mais um dispositivo para ser gerenciado. Interface de rede. O sistema operacional vai conversar com a interface de rede. Vai gerenciar, receber o tráfego que entra e transmitir o tráfego que o software manda ele encaminhar para a rede. Controlar se tem erro na interface de rede. E todo sistema operacional hoje em dia tem que ser de rede. Nós temos dois tipos. Eu não digo sistema operacional cliente. É uma máquina cliente, né? Que a qualquer momento ela pode virar máquina servidora. Simples fato de você responder uma mensagem que chegou, você está trabalhando como servidor. Você está oferecendo algum recurso. No meu laptop, posso pegar um fiozinho de meio metro de comprimento, eu confecciono aqui na minha oficina rapidinho, ligo direto no seu laptop. Os dois começam a conversar. Você tem um software lá rodando numa máquina que vai ficar ouvindo, esperando alguma comunicação chegar. Esse é o servidor. Qualquer coisa que seja. Você tem um outro software que eu estou aqui no teclado rodando, iniciei, que é o... Professor, eu acho que o microfone está desligado. Ai, meu Deus, obrigado. Eu vou ter que falar tudo de novo. Ai. Que fora, desculpa, hein? Então, como eu havia falado, sistema operacional de rede. O sistema operacional numa máquina tem a função de gerenciar o hardware, não é isso? Ele gerencia a memória, o que salva, o que é lido da memória. Ele gerencia o HD, né? Memória em massa. Teclado, né? Toda vez que você digita uma tecla, o sistema operacional manda uma mensagem para a aplicação. Toda vez que você clica o mouse, na hora de formatar alguma coisa na tela, é o sistema operacional que cuida de todos esses dispositivos. Então, agora nós temos a rede. Antigamente não existia, né, a rede. O sistema operacional começou a ter a tarefa de gerenciar a interface de rede, aquela plaquinha ou aquele
circuito, né? No laptop é tudo integrado na placa-mãe. Aquele circuito onde é conectado o cabo da rede, ou aquele circuitozinho que tem o radinho do Wi-Fi. O sistema operacional tem que operar essa interface de rede. E todo software que roda na sua máquina, de duas uma, ou ele é servidor ou ele é cliente, em termos de rede. Então, o que eu tenho no meu laptop? Eu tenho o browser Firefox, é um cliente, né? Mas se eu quiser instalar aqui um servidor de banco de dados, facinho, facinho, né? Tem vários aí, acho que até vocês já instalaram algum no meu laptop. E aí eu oferecer esse serviço de banco de dados para outro laptop que estiver na mesma rede minha. Então eu divulgo aí o meu endereço IP. Outro laptop pode começar a acessar esse banco de dados. Então, de duas uma, ou você é servidor ou você é cliente. E o que é um sistema operacional de rede? É um sistema operacional que, além de gerenciar a interface de rede, ele vai ter que ter todo um software básico de comunicação para que dê suporte a essas aplicações, servidor ou cliente. Tem toda uma pilha de protocolos. Lembra do protocolo? Protocolo é software que o sistema operacional já tem embutido nele. Então, lhe permite essa comunicação de alto nível, lhe permite se transformar num servidor ou num cliente, né? Vamos seguir pelo slide aqui. Sistema operacional cliente, aquele que é executado nas estações de trabalho. Firefox, né, no seu laptop, é otimizado para que apresente o melhor desempenho possível na execução da aplicação que o usuário está trabalhando. Sistema operacional servidor, aquele que controla o funcionamento da rede. Deve equilibrar as necessidades de todos os clientes sem priorizar nenhum deles. Então, pessoal, eu prefiro chamar de computador cliente e computador servidor. O meu computador aqui agora é cliente, ele pode inverter, ele pode se tornar um servidor. Toda a comunicação que ocorre na rede de computadores sempre tem o servidor e tem o cliente. Quem fala é cliente, quem ouve é servidor. Quem oferece um recurso é servidor. E quem se usa o recurso é o cliente. Pode ser qualquer coisa. Exemplo, e-mail. Aí eu rodo aqui o meu Outlook, a aplicação de e-mail, né? O Thunderbird, eu gosto mais do Thunderbird. É um e-mail que eu uso aqui. Eu sou cliente de e-mail, esse software cliente de e-mail. Ele está acessando o servidor de e-mail lá do Instituto Federal, né? Lá tem uma máquina onde é salvo todas as mensagens. Outro exemplo, banco de dados, né? Vocês até já desenvolveram alguma coisa. Tem um servidor de banco de dados e tem um cliente de banco de dados. Tanto um como o outro pode estar na mesma máquina, tá? Não precisa estar máquina remota. O que acontece no sistema operacional de rede? Se eu disser para ele, ó, o endereço de rede da máquina remota é 127.0.0.0. Enganei você, bobinho. O sistema operacional para ele está falando com a máquina remota, mas esse endereço padrão da própria máquina dele, ele está falando com ele mesmo, mas o sistema operacional bobinho para ele, tanto faz. A gente chama que é um endereço de loopback.
Então, se você quiser testar um software que você está desenvolvendo, você faz isso. Você põe para rodar o seu software servidor, o seu software cliente, tudo numa máquina só. Depois é só instalar uma parte em cada máquina, né? Beleza? O sistema operacional servidor, ele não olha quem é que ele está servindo. Ele atende todos com igualdade. Não tem como priorizar atendimento, dar privilégio. O avanço das redes. Atualmente, as redes de computadores incluem computadores e sistemas operacionais associados a todos os modelos de computação. O que quer dizer isso? Se eu tenho uma máquina da Apple, tem o sistema iOS, o sistema operacional de rede. Eu tenho uma máquina Intel, né? Eu posso rodar Windows ou Linux. E eu comprei aqui uma máquina Samsung. Alguém tem uma máquina HP, um laptopzinho, né? Vocês percebem, pessoal, que vários fabricantes eles falam um com o outro, qualquer sistema operacional, qualquer fabricante de computador fala com qualquer um. Antigamente não era assim. A IBM, ela foi pioneira, né? E ela que inventou muita coisa de tecnologia que nós usamos hoje. Ela tinha a rede dela, era proprietária, fechada. Se você quisesse entrar na rede dela, tinha que comprar equipamento da IBM. Não porque ela seja maldosa, gananciosa, é porque, como ela é pioneira, só ela que tinha, ela que inventou. Depois é que foi padronizando, né? Olha, você quer fabricar computador que fala com a rede? Você não vai fazer do jeito que você quer, não. Você não vai impor o seu padrão proprietário. Você tem que seguir as normas internacionais, os protocolos. É por isso que um computador da HP fala com o computador da IBM, com o computador da Apple, qualquer que seja o sistema operacional, e a conversa se dá, a portabilidade da sua aplicação, né? Você pode instalar o seu software em qualquer máquina, vai funcionar igualzinho. Por quê? Porque existe protocolo, existem regras de comunicação e todo mundo se dá bem, né? Então, atualmente as redes incluem computadores e sistemas operacionais que a rede ela comporta qualquer tipo de sistema e qualquer tipo de computador, tá? Uma rede sempre tem servidor e cliente e computador pessoal de vários outros dispositivos de comunicação. Sempre tem um computador grande que está lá remotamente servindo você, né? Pessoal, se você desligar o seu laptop da rede, vai ficar tão sem graça, não dá para fazer quase nada, percebe? Então é isso, sempre tem um servidor que você está usando, algum tipo de serviço, de e-mail, browser da internet, né? Uma rede típica sempre tem servidores e computadores pessoais e outros dispositivos, impressora, por exemplo, né? Tem tanta coisa que você pendura na rede hoje em dia. Agora, pessoal, tem uma parte aqui. A gente vai classificar as redes. Nós temos vários tipos de rede. E como é que a gente classifica, organiza isso, né? Vamos separar essa bagunça. A rede é muito complexa, é muito grande.
Vamos organizar, vamos para poder estudar, né? Vamos separar as coisas para entender melhor. Nós podemos classificar redes de computadores de acordo com o seu tamanho, né? Ou abrangência geográfica. E tem um outro tipo de classificação que é por serviço que a rede presta. Como que ela se estrutura? A gente vai saber, vamos explicar. Vai ter uma aula só para isso. Segundo o tamanho da rede, abrangência geográfica, né? Nós temos essas redes aqui, ó. Olha que legal, tem a PAN, a LAN, a MAN, a WAN e a GAN. Legal, né? Personal Area Network. A rede que eu tenho na minha casa, pessoal, né? É a maioria das vezes Wi-Fi, Smart TV, celular, né? O alcance é dentro da sua própria residência. Uma LAN, Local Area Network. Aqui, por exemplo, no Instituto Federal, né? Na escola, na empresa, são redes maiores, mas porém ainda restrito a somente um endereço local. É uma rede maior do que a rede residencial, né? Metropolitan Area Network. É somente uma classificação, viu, pessoal? É teoria esse negócio aqui. É uma rede restrita ao município de Campinas. E o domínio, o dono dessa rede, quem é? É a operadora de serviço de telecomunicações daquela cidade. Muitas cidades só tem uma, né? Aqui é cidade grande. Tem Vivo, tem Claro. Tem algumas por aí que eu não me lembro mais o nome. Na época que eu trabalhei na Embratel, eu sabia de cor. Agora mudou tudo. Vivo, Claro, Oi, essas empresas aí. Então é uma rede urbana, a gente diz assim. Na época que eu trabalhava na Embratel, eu falava que era a rede urbana. Tinha todo aquele cabeamento de cobre, né? Metropolitana, urbana. Aí tem uma rede maior, que é a WAN. WAN do inglês é Wide Area Network. Wide quer dizer larga, é uma área mais abrangente. Vamos dizer, o estado de São Paulo é uma região, quando foi privatizado os serviços, foi dada a concessão para explorar o serviço de telecomunicações no estado de São Paulo para a empresa Telefônica da Espanha, que criou a empresa Vivo. E aí apareceram novas empresas, cada empresa tem a sua rede, o seu domínio, né, de exploração, mas essa rede está interligada com outras, né? É lógico que São Paulo está ligado com Minas Gerais. Minas Gerais tem outra operadora que foi concedido pelo governo federal. Essa WAN é esse domínio, uma rede que extrapola os domínios de uma cidade, né, de uma região metropolitana. Já é serviço de longa distância. Dentro de uma cidade, dentro de Campinas, você pode lançar um cabo telefônico que vai do Largo do Mercadão, na Embratel, onde eu trabalhava, até a antiga Mercedes-Benz, no Distrito Industrial, né, no DIC. Esse cabo dá uns 10 quilômetros. Então, nesse perímetro urbano, ainda você consegue lançar um cabo de cobre via poste, né? É a rede urbana. Agora, quando você sai dos limites da cidade, aí já não existe mais isso.
Nem cabo de cobre, nem cabo de fibra ótica tem, né? Mas você usa muito rádio, link de micro-ondas. Você vê aquelas torres com aquelas monte de antena, aquilo ali é interurbano. Vai de Campinas para Jundiaí, cada 50 quilômetros tem que ter um repetidor para reforçar o sinal. Jundiaí manda para São Paulo, mais 50 quilômetros. E aí sim você chega lá na Embratel, né? Na, na Vivo. Antigamente era Embratel e Telesp. Essa rede interurbana via link de micro-ondas ou via fibra ótica, cabo de cobre não tem. É a WAN. E tem a rede global, a GAN, Global Area Network. Depois a gente vai estudar melhor. Eu trabalhei na Ericsson do Brasil, ali em Indaiatuba, e lá a Ericsson tinha a rede mundial dela. Ela tem ainda, né? Toda cidade de porte médio do mundo está interligada à rede Ericsson. Ela está conectada. Campinas, por exemplo, Indaiatuba, São Paulo. Só que é privativo dela, é uma rede protegida. Só quem é funcionário Ericsson que entra. É uma rede de nível mundial, global. Não quer dizer que a internet é uma rede privada. Ela vai conectando a rede de Indaiatuba com a rede de São Paulo por circuitos ponto a ponto, né? E assim ela se espalhou pelo mundo. Tem na China, na Índia, na Rússia. A Ericsson é uma empresa de telecomunicações centenária. Ela foi fundada em 1875. Eu acredito que é a maior empresa do mundo de telecomunicações. Ela fornece equipamentos, esse hardware da rede aí que eu expliquei, o negócio dela é esse, vender hardware de rede. Antigamente ela mexia com central telefônicas, né? Mas telefone agora não está dando muito dinheiro. Ela entrou nessa área de hardware de rede. Pessoal, essas redes aqui, essa listinha, vou explicar uma por uma. Tem um slide para cada uma, tá? A rede pessoal é a rede Wi-Fi. A gente vai lá ver. Começa com a LAN. Pulou a PAN. Local Area Network, a LAN, é um ambiente de rede resultante de uma combinação de hardware, software e mídia de transmissão. É o meio de transmissão. Mídia é o meio, né, que dá suporte para informação, cabeamento. Conecta pontos em distância restrita, normalmente 100 metros, tá? Normalmente não, é a especificação técnica. 100 metros é o alcance dela. Dentro de um prédio, por exemplo, permitindo o compartilhamento de recursos e troca de informações. Lá no Instituto Federal a gente tem o prédio A, prédio B. Então, em cada prédio tem essa estrutura aqui, ó. Tem um switch. Aqui sai vários cabinhos de rede, aquele cabinho azul, que vai para cada computador. Tem um computador em sala de aula, né? Laboratório. Dezenas de computadores. Acho que numa única sala de laboratório já tem um switch desse. Esse switch vai estar ligado a outro switch. Cada switch se conecta a outro e aí você vai estendendo a sua rede para cobrir todo o prédio A, por exemplo, lá, né? Cada sala de aula tem um ponto, um cabo de rede. Essa é a rede local. Ela se restringe a um endereço, a um prédio, um site. No prédio B tem outra rede local, as duas estão ligadas, né, por um outro switch.
A partir do momento que sai para a rua, conectar no poste da Vivo, aí já tem que ter um roteador. Conectar a rede local com a rede da Vivo. Dentro de um mesmo endereço é um switch. Quais são as características de uma rede local? São perímetros restritos, tudo está uma coisa pertinho do outro, máximo 100 metros de distância. Devido à distância reduzida, a qualidade do sinal é muito boa, né? A velocidade é bem alta, não dá erro, muito legal. Você tem compartilhamento de recursos, de hardware e de software. Olha aqui uma impressora, ó. Estou compartilhando. Todas essas máquinas compartilham esse recurso, impressora. Lá no Instituto Federal você tem acesso ao Moodle, né? Tem um servidor lá que te oferece o Moodle, e-mail, um monte de coisa. Tá tudo ali. Hardware e software. Compartilha o meio físico de grande largura de banda. Cada cabinho desse pode passar até 1 gigabit por segundo. É uma velocidade alta muito boa. Por quê? A distância é pequena. Fornece conectividade em tempo integral aos serviços locais. Conectam dispositivos fisicamente adjacentes. Tudo está muito perto um do outro. E o que você vê numa rede local? Um roteador. Lá no Instituto Federal tem que ter pelo menos um roteador. Com certeza tem. Que é para conectar a rede da escola com o poste, né? Com a rede da Vivo. Esse roteador ele recebe tudo que vem da internet para dentro da escola e tudo que da escola para fora tem que passar por ele. Ele que conecta duas redes. O que é um roteador? É um equipamento que conecta duas redes. Isso é uma resposta bem dada. A gente tem uma bridge, que é uma ponte, né? Normalmente é rede com cabo de fibra conectando rede com cabo de cobre. Lá dentro da sala de servidores do Instituto Federal, tem uma salinha fechada lá com roteador, switch, máquina, servidor, sei lá, servidor de impressão deve ter ali. E essas máquinas grandes, como elas falam uma com a outra, tá vizinho uma da outra, mas a velocidade é muito grande, servidor de disco, servidor de backup, tem que passar dado muito rápido. Vai para 1 gigabit por segundo ou mais, né? Você conecta com fibra ótica. São fibras pequenas e tem ali uns 3 metros de comprimento só. Mas quando você quer conectar uma fibra com um cabo de cobre, você tem que ter um equipamento bridge. Entra a fibra, sai fio de cobre. É isso que é a função dela. E parece que está tudo na mesma rede. Esse hub aqui, pessoal, isso aqui eu não vou fazer X que é feio, né? Isso aqui não existe mais. Se você quiser comprar, você não acha. Mas didaticamente eu vou explicar ele. O switch, tem o switch, né? E repetidor. Agora uma rede metropolitana, Metropolitan Area Network. Uma MAN é uma rede que abrange toda a área de uma cidade ou um subúrbio, cidade grande, né? Uma MAN geralmente consiste em duas ou mais redes locais em uma mesma área geográfica. Uma não, milhares, né? Você vê, no Instituto Federal você tem uma rede local.
Cada endereço tem uma rede local. E a MAN, ela conecta todas. Quem é que faz isso aí? É a prestadora de serviços de telecomunicações, né? A operadora de telecomunicações daquela cidade. A Claro, né? Aqui eu conectei na Claro. Tem a Vivo, tem. Ela é que implementa a MAN no perímetro urbano. Pode ser lançados cabos de cobre, cabos de fibra ótica. A rede cabeada, principalmente, é no perímetro urbano. O perímetro interurbano, a maioria das vezes, é link de micro-onda via rádio, ponto a ponto. Mas também podem haver fibra ótica. A topologia. Pessoal, o que é essa palavra aqui, ó? Quando você estiver lendo um livro, algum texto, você vê umas palavras cabeludas assim, vai no dicionário e vê, porque depois você não entende mais nada. Topologia é a forma física como você enxerga a rede. Qual é a topologia do relevo em Campinas? Você olha bem longe, você vê aquelas montanhazinhas verde, azul. Aquele formato é a topologia, a forma física. Como é a forma física de uma MAN? Ela é enxergada assim, sei lá, de avião, você olha para baixo, talvez você veja. Envolve a utilização de alguns serviços oferecidos por empresas de telecomunicações. Aqui está a topologia da rede urbana, né? Como que funciona a coisa? MAN, Metropolitan Area Network. O que é um POP? Do inglês, Point of Presence. Quando você vê esse POP, tá dizendo, ó, aqui tem internet, é um ponto de presença da internet. POP central. Esse prédio aqui, ele tem ele consegue conectar você com o mundo inteiro. É o POP. Presta serviço de comunicação de longas distâncias. Aqui em Campinas, Largo do Mercadão, onde eu trabalhei com muito orgulho, tem o prédio da Embratel, tem o prédio da Telefônica, né? Aquele prédio enorme. Lá dentro tem a central telefônica, ali está conectado tudo que é telefone de Campinas. São máquinas enormes, ocupa vários andares. Central telefônica. Tem a central de onde chega toda a fiação de cobre da cidade. Chega ali. Tem uns cabos subterrâneos ali enorme, com 1000 pares telefônicos. Também chega a fibra ótica de todos os bairros da cidade. E a rede de computadores, ela tem o POP central que aí se conecta com a cidade inteira, tá? Cliente. Cliente é o Instituto Federal, o predinho nosso aqui, ó. Aí a rede, aqui é uma nuvenzinha, né? Você pode, elipse é meio errado, o certo é pôr uma nuvem aqui, o desenho de uma nuvem. O Instituto Federal está conectado fisicamente via cabeamento do poste, numa nuvem que está também conectado lá no POP, a operadora, né? Claro, a Vivo, tem o prédio deles lá. Tem o POP Folha. O que é isso? Como a cidade de Campinas é muito grande, você tem vários POPs espalhados pela cidade, que é onde você vai conectar Jardim Satélite Íris, por exemplo, onde a gente está, não é ligado direto na rede. Você tem um concentrador, né, onde chegam todos os cabos. E dali sim tem um link de alta velocidade daqui para cá, ó. Conecta direto no POP central, entendeu como que é?
Esse POP central ele tem várias linhas chegando nele. E o POP folha também. Aqui a gente chama de concentrador, né? Interliga todo mundo aqui e manda com um fio só direto para o central. Aqui a gente tem outro cliente e tem uma rede de acesso. O que quer dizer essa rede de acesso? É a rede do POP folha. O que é um SAN? SAN-site, olha que legal. É um termo muito utilizado do inglês Storage Area Network. É aqueles drive, Google Drive, né, por exemplo, é alguém que está prestando serviço de armazenamento em nuvem. E lá tem um servidor de disco enorme, compartilha o disco com os vários clientes. E o que é um colocation site? Colocation site, hoje em dia tem muito disso, né? São computadores de grande porte, alto desempenho, que prestam serviço para você usar aquele computador. Eu pago por mês e tenho como usar. Eu não preciso comprar um computador grande para minha empresa. Você aluga por um mês, por um ano. Isso é muito mais barato do que comprar aquele computador. Contratar um argemiro aí para administrar, né? Agora não usa mais esse negócio. Com o advento da internet de alta velocidade, as empresas começaram a desligar essas máquinas aí, computador central. E estão começando a alugar horas de máquina na nuvem, né? Remotamente, da IBM, da HP, da Ericsson. Ninguém mais compra computador de grande porte e instala dentro de casa. As empresas não fazem mais isso. É o colocation site, que tem que se conectar na internet para poder prestar o serviço dele. E o SAN site também. Tudo isso dentro de uma cidade. Agora vamos extrapolar os limites da cidade, né? Por que que esse serviço aqui é viável somente numa área metropolitana? Porque é uma distância assim não tão longa assim. Se você põe um serviço desse muito longe, quanto maior a distância, menor é a velocidade, menor é a qualidade do sinal, né, de comunicação. Por isso que foi desenhado aqui uma distância não tão longa assim, né? Dentro de uma cidade você pode conectar com fibra ótica direto ali, né? Mas existem também serviços bem remotos. Até em outros países, né? De colocation site, de sun site, tá? Uma rede que extrapola os limites do município, né? Uma área mais ampla, wide. Como que é a topologia física? Você olhando para a rede fisicamente, como que ela se desenha, né? Ah, você tem Brasil, Estados Unidos, Europa, Rússia, China, Japão, África. Aqui, pessoal, eu já estou mostrando assim Global Area Network, Wide Area Network. É a mesma rede, tá? Conceitualmente, saiu do limite do município, tudo já está na rede mundial mesmo. É lógico, aqui no Brasil tem uma operadora nacional de telecomunicações, que ela é responsável pelo tráfego internacional. Tudo que sai, tudo que entra do Brasil tem que passar por essa operadora de serviço de telecomunicações. Na minha época era a Embratel. Ninguém mais podia prestar esse serviço. Depois privatizou, agora tem a Oi, né? Eu não me lembro quem é que mais presta esse serviço. Vocês conhecem?
Operadora internacional. Operadora internacional normalmente opera satélite, cabo submarino para ligar um país com outro, né? Por mim ainda é Embratel. Foi comprada pela Claro. Mas é aberto, agora não é mais monopólio. Então, a Embratel, se quiser falar com os Estados Unidos, tem que se conectar com a operadora americana. Tudo é cobrado, pessoal, não tem nada de graça, não, tem que pagar. Você faz uma ligação telefônica daqui para lá, você tem que repartir o dinheiro com a, sei lá, operadora brasileira, com a operadora internacional e com a outra operadora local dos Estados Unidos. O mesmo acontece com a rede de dados. Você quer conectar ponto a ponto, né? A Ericsson faz isso. Ela tem a Ericsson do Brasil conectado com a Ericsson do Canadá, ponto a ponto. É uma linha privativa só para ela, exclusiva. Ninguém mais passa ali. Contratou. O dinheiro que ela paga por mês tem que repartir entre a operadora local aqui, conectou a Ericsson em Dayatuba com a Claro, Vivo, sei lá. Aí vai para a internacional, tem toda um meio de transmissão aqui e chega lá tem outra empresa. Tem que dividir a tarifa entre três. E o mesmo ocorre com o resto do mundo, tá? Essa comunicação longa distância aqui, pessoal, quanto maior é a distância, mais lento é a velocidade, mais sujeito a erros, a falhas, tá? Então é outro escopo. Uma WAN é uma rede que conecta redes de diferentes localidades com enormes distâncias. É isso aqui que vai afetar a qualidade da transmissão entre si, promovendo conectividade em âmbito nacional e internacional. Quais são as características de uma WAN? Ela extrapola o escopo geográfico de uma cidade, né? Tem que contratar serviço das operadoras regionais, a Embratel. Aqui o nome dela, ó, Intelig, Telemar, Brasil Telecom, Telefônica. Hoje em dia não é mais monopólio, várias empresas competem entre si com o mesmo serviço, cada uma tem uma rede e elas cooperam entre si. A rede da Intelig está interligada com todas as outras, né? E elas têm acordo comercial entre si para dividir a receita do serviço, né? Então, como que você liga uma rede na outra? Roteador, modem CSU, DSU. Pessoal, esse modem aqui é assim. Você sai do Instituto Federal para ligar com a rede pública. É um modem de altíssima velocidade, tá? Que vai conectar o roteador seu. Esse roteador está olhando para dentro do Instituto Federal aqui, ó. Prédio A, prédio B. O roteador ele manda os dados para o modem e aí o modem é que vai conectar com a rede pública, porque aqui é outra tecnologia de transmissão, né? Aqui a gente estava com switch, com Ethernet. Aqui não, aqui é outra tecnologia de alta velocidade, pode ser fibra ótica. Tem várias tecnologias. Pessoal, até aqui eu vou parar aqui, por quê? Ó, vamos se organizar aqui, ó. Volta, volta, filme. Vamos recordar. Classificação.
Lembra que eu falei lá atrás, agora não achei o slide. Tem dois tipos de classificação. É só teoria, pessoal. Para a gente poder aprender melhor, a gente organizou assim. Quanto à distância, abrangência geográfica, acabei. Já expliquei tudo para vocês. A PAN, a LAN, a MAN, a WAN e a GAN. Depois, tem um outro tipo de classificação de redes e computadores que leva em consideração qual serviço que a rede presta e como ela é estruturada. Tem uma tecnologia diferente, tá? Só que eu vou deixar para a aula que vem, para não ficar muita coisa, né? Não demorar muito. Já passamos até do meio dos slides. Tem 55, nós já estamos aqui no 31. De acordo com a tecnologia, o serviço que a rede presta, ela tem várias outras classificações. A gente vê na aula que vem, tá ok? Dúvidas, pessoal? Por favor. Tô achando meio fraco, vocês não perguntam nada, estão entendendo tudo, a minha aula tá bem clara. Tá sim, professor. Escutando. Ai, que bom. Vocês estão gostando? Tô muito chato. Fala, por favor, critica, porque é para eu poder melhorar, né?